Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a parábola que Jesus conta, a parábola do fariseu e do publicano que vão ao templo para rezar, tem um destinatário muito específico. E acho que a primeira coisa que devemos pedir a Deus é que esta parábola não seja dirigida a nós. Porque São Lucas diz assim: Jesus contou essa história e ele dá o destinatário para alguns que confiavam na sua própria justiça, ou seja, para alguns que se tinham em conta de bons, de justos, e desprezavam os outros. Jesus observava as coisas e Jesus veio para salvar. E para salvar, ele sabe que precisa realizar em nós transformações. Nós, para nos salvarmos, temos que nos modificar. E por isso que Jesus não podia fechar os olhos diante das atitudes das pessoas. Só que Jesus era muito sábio. Então ele não chegava dizendo: você tem que corrigir isso, você está fazendo errado. Deus nos fez inteligentes. Então Jesus apresentava histórias para que cada pessoa, na sua própria vida, na sua própria existência, pudesse aplicar a si. Então hoje ele quer corrigir aqueles que se acham justos, que se acham santos e se creem no direito de desprezar os outros. E como que ele faz isso? Ele coloca duas pessoas rezando. Até quando a gente reza, a gente pode pecar. O homem rezou, o homem pecou rezando. Então, o primeiro que reza é o fariseu, o obediente à lei, o cumpridor da lei. O início da oração dele é muito bom. Ele começa realmente rezando, porque ele fala assim: ó Deus, eu te agradeço. Até aí, ótimo. Mas a partir daí, ele não reza mais. Ele não olha mais para Deus. Esse fariseu era o tipo de pessoa que vive na frente de um espelho. Ou seja, só sabe olhar para si. Só pensa em si. Quem é o modelo para ele? Eu mesmo. Qual é a atitude correta? A minha. Quem é que tem razão? Eu. E quem é que faz o certo? Eu, com as minhas próprias qualidades. Esse era o fariseu. Ele esquece Deus e começa a rezar a si mesmo. E pode parecer que ele se conhece, mas ele não se conhece. É muito fácil falar de nós naquilo que é positivo, naquilo que nos engrandece. Esse homem, além de viver na frente do espelho, ele nunca se via de verdade, porque ele fazia dele uma imagem que não correspondia à realidade. Ele achava que ele podia, pelas suas próprias forças, adquirir a salvação. Ele achava que era mérito dele. Por isso que a palavra que ele mais fala é a palavra eu. Ele só conjuga o verbo na primeira pessoa. Eu jejuo, eu pago dízimo, eu não sou assim, eu não sou adúltero, eu não sou desonesto, eu. Só sabe falar de si, só sabe falar para si. Primeiro ele fala o que ele não é. E ele começa dizendo que ele não é como ninguém. Eu não sou como os outros homens. Ele já se coloca acima de todo mundo. E não só ele se coloca acima, mas o que ele fala: eu não sou como os outros. E como que são os outros? Ele dá um nome para todo mundo. Ele fala: os outros são desonestos, são adúlteros, são ladrões. E eu não sou nada disso. Eu sou melhor do que todo mundo. Isso é oração? Nunca que isso é oração. Depois ele fala o que ele faz. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu pago o dízimo de tudo que eu tenho. Tudo coisa boa. Fazer jejum é uma coisa muito boa, sempre recomendada pela palavra de Deus. Pagar o dízimo é coisa boa, recomendada pela palavra de Deus. Mas tudo isso que ele faz não vale nada. Porque tudo isso é simplesmente uma casca, é simplesmente uma aparência. São atitudes para promoverem a ele mesmo e não por causa de Deus. A bondade dele não vem de Deus, a bondade dele vem dele mesmo. E por isso essa oração não é ouvida. E
mais, ele não só fala de si, mas ele tem a coragem de olhar para uma pessoa que estava lá no fundo, fazer da sua oração e falar para Deus: Deus, e tem mais, eu não sou como esse pobre coitado aí, esse publicano, pecador, cobrador de impostos, eu não sou como ele. Deus tem uma paciência imensa, porque Deus podia falar para ele assim: meu filho, o que você está fazendo aqui? Então, você não precisa de mim, você é autossuficiente, você devia fazer um céu para você devia fazer um templo para você, porque você não precisa de mim, você tem tudo, você é tudo. E enquanto isso, o pobrezinho do publicano, que era um pecador, hein? O publicano não era santo, não, era um pecador. Ele não olha para ninguém. Sabe por que ele não olha para ninguém? Porque ele sabe que nele ele já tem o suficiente para olhar. Ele sabe que nele já tem o suficiente para chorar. E por isso ele só fala assim para Deus: Deus, tem piedade de mim. Porque eu não sou como os demais, não. Eu não tenho coragem de falar isso. Eu, Senhor, eu sou um pobre pecador. E aí Jesus fala: ele foi embora perdoado, o outro não. O fariseu chegou no templo com muitos pecados e voltou com mais pecados ainda, porque além dos pecados que ele trouxe, ele voltou com a sua soberba, com a sua presunção, com a sua vaidade, com o seu julgamento, com o seu narcisismo. Aquele pobre publicano entrou com os roubos que ele tinha feito, com as pessoas que ele tinha explorado, com as desonestidades que ele tinha cometido, mas ele voltou com o coração leve, porque ele entregou tudo isso a Deus, reconheceu os seus erros e foi perdoado. A primeira leitura nos falou assim: a oração do humilde atravessa as nuvens, para dizer que a oração do humilde chega ao céu. Já a oração do orgulhoso não passa do fogo da igreja, porque não é dirigida a Deus, é dirigida a si mesmo. Meus queridos irmãos e irmãs, quanto nós podemos aprender com essas duas histórias, né? Claro, nenhum de nós quer ter diretamente a atitude do fariseu, mas nós muitas vezes podemos ser tentados a algumas dessas atitudes. Nós podemos às vezes nos achar muito bons, nós podemos às vezes fazer de nós uma ideia que não corresponde à realidade. Quando alguém nos aponta algo que precisamos corrigir, qual é a minha reação? Eu não aceito, eu brigo ou eu agradeço? Muito obrigado, eu quero melhorar nesse ponto. Não é? Quantas vezes nós olhamos para alguém e pensamos assim: coitado, eu não sou assim. Os nossos erros podem ser diferentes, mas todos temos erros. Os nossos pecados podem ser diferentes, mas todos somos pecadores. E por isso nós não temos o direito de julgar ninguém. E uma outra lição que esse Evangelho nos dá, meus irmãos e irmãs, é sobre a oração. Nós precisamos rezar, porque além de que a oração é um culto a Deus, e Deus merece esse louvor da nossa oração, mas nós precisamos rezar também para nós nos conhecermos. Guardem isso, a oração é a hora da verdade. Quando eu rezo, eu estou na hora da verdade. O que significa isso? Quando eu estou rezando, é a hora que eu enfrento a minha própria realidade, porque é Deus e eu, e ninguém mais. E diante de Deus, eu não preciso nem tentar usar algum tipo de máscara, de aparência. Quando eu rezo, se eu rezo de verdade, eu vejo a minha realidade. Eu estou diante de Deus, que conhece o meu coração. E por isso, se na minha oração eu começo a dizer aquilo que não corresponde à minha vida, Deus pode falar assim: meu filho, eu te conheço. Não adianta você falar palavras bonitas, palavras ensaiadas, eu vejo o seu coração. Claro, Deus vê a realidade, se estamos sofrendo, se estamos felizes, se temos coisas para agradecer, Ele vê tudo, mas vê também os nossos erros, os nossos pecados. E, portanto, a oração é a hora da verdade. Quem reza de verdade se conhece de verdade, porque a oração lança essa luz em nós.
Mas isso não deve nos assustar, não deve nos causar desespero, desânimo. Não! Essa verdade que nós adquirimos na oração nos leva a fazer como publicano, a bater no peito e falar: Senhor, só o Senhor que pode me ajudar. Tem piedade de mim. E se nós pedimos piedade, é porque nós sabemos que Deus é capaz de se compadecer. Se nós pedimos piedade e misericórdia, é porque nós acreditamos no perdão. Se nós pedimos piedade e misericórdia, é porque nós queremos mudar. Eu quero transformar em mim aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. E quem pensa assim, jamais vai se considerar justo. Jamais vai se crer no direito de desprezar os outros. Talvez uma pessoa possa até ser melhor do que a outra, mas não é por mérito nosso. É por graça de Deus. Talvez Deus tenha nos preservado de muitas coisas, porque se nós ficássemos por nossa conta, seríamos muito piores do que aqueles que não tiveram as oportunidades que nós temos. Então, reconhecer que é graça de Deus, que é dom de Deus. A oração humilde atravessa as nuvens. Que Deus nos dê hoje essa graça de nos conhecer de verdade através da oração. Que Ele nos dê a graça de jamais desprezarmos os outros, de jamais julgarmos os outros, mas a nossa oração, que nós nos colocamos na presença de Deus, Deus e nós, e a verdade que nos faz conhecer o que nós somos e nos leva a nos entregarmos totalmente à misericórdia de Deus, para que quando nós também rezarmos, Jesus possa dizer de nós: Ele saiu perdoado, porque rezou de verdade.